noite, amigos e amigas. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje na nossa Escola Teológica Católica, mas antes vamos rezar, nos encomendar a Deus, ao Divino Espírito Santo, para que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela também nos acompanhe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos, amigas. Qual é o nosso assunto de hoje, gente? Eu fiz uns vídeos atrás sobre os papas da igreja, para a gente poder ter uma visão, né, histórica da nossa fé católica, que já tem 2000 anos, tá? E agora nós vamos também abordar, em algumas aulas, não vai dar para falar tudo em uma aula, a gente deve gastar umas 3 aulas para isso. A gente vai falar sobre os concílios da igreja. O que quer dizer isso? A igreja já realizou 21 concílios. O que é um concílio? É uma reunião que o Papa faz com todos os bispos do mundo inteiro, tá? Para debater o quê? Uma heresia que estiver acontecendo na história da igreja, nesses 2000 anos, tá? E pode ser uma heresia teológica, mas também pode ser alguma medida pastoral também, tá? Dos 21 que a igreja realizou, 20 são, vamos dizer assim, para combater alguma doutrina errada. Já o último, que é o Concílio Vaticano II, ele não foi um concílio para combater uma heresia, ele foi um concílio pastoral, por isso que muita gente, às vezes, não entende muito o Concílio Vaticano II, nós vamos explicar sobre isso, tá? Então, e da onde vem isso? Por que o Papa faz isso? Isso aí é bíblico, tá? Isso aí não é uma coisa inventada pela igreja, não. Da onde, então, que a igreja tirou esse costume de fazer concílios? É da Sagrada Escritura. Se você ler lá Atos, capítulo 15, depois você pode ler lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O que aconteceu lá? Os cristãos estavam se convertendo do judaísmo, por causa da pregação de Jesus e dos apóstolos, Pedro, o próprio Paulo, que também já tinha se convertido, não é? Então, o que aconteceu? Houve uma certa discussão. Por quê? Como eles vinham do judaísmo, então eles achavam que precisava da circuncisão, que era uma lei lá do Antigo Testamento. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, fazendo curso bíblico, e nós vamos estudar sobre a questão da circuncisão. Era uma obrigatoriedade para os judeus a circuncisão. O próprio Jesus foi circuncidado, porque Jesus nasceu judeu. Mas, quando Jesus rompeu com o judaísmo e fundou o cristianismo, não precisa mais da circuncisão. Por quê? Porque se o cristianismo precisasse de circuncisão, seria uma seita do judaísmo. E o cristianismo não é uma seita do judaísmo. Não. Ele é o quê? Uma sucessão. Ele substitui o judaísmo, vamos dizer assim. Então, não há mais necessidade da circuncisão. Mas isso aí deu uma briga danada. Por quê? Uns achavam que precisavam, outros achavam que não precisavam. E quem defendeu muito a questão que não precisa da circuncisão foi São Paulo.
Tá? São Paulo falou, não precisamos da circuncisão. E ele era judeu também. São Paulo era judeu, porque ele perseguia os cristãos. Mas quando ele se converteu, ele falava, não precisa de circuncisão. Precisa o quê? Da fé em Jesus e do batismo. Então, o que substitui a circuncisão? O batismo. Por isso que nós batizamos os cristãos. Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo. Jesus não falou, quem crê e for circuncidado. Não. Então, Jesus eliminou a circuncisão. Mas houve essa discussão entre os apóstolos e outros cristãos chamados judaizantes, ou seja, cristãos que vinham do judaísmo, que falavam, nós somos cristãos, mas nós precisamos passar pela circuncisão. Então havia uma discussão danada sobre isso. Então o que aconteceu? São Paulo ele não queria resolver sozinho, porque ele já sabia que não podia resolver sozinho. Então o que ele fez? Ele foi até Jerusalém e a igreja convocou um concílio, o chamado Concílio de Jerusalém. Está lá em Atos capítulo 15, você pode ler lá depois. E foi decidido o quê? Que não precisa de circuncisão. O cristianismo não precisa, tanto que o cristianismo não adotou a circuncisão, adotou o batismo. Mas isso aí só foi possível depois que Paulo levou essa questão lá para Jerusalém, porque os cristãos se reuniam lá em Jerusalém, e quem era já o chefe ali? Pedro, porque Jesus já tinha escolhido Pedro para o primeiro Papa. Nós já fizemos aqui 2 aulas sobre a questão do Papa. Então, Paulo, olha só, o próprio Paulo, ele não resolveu sozinho. Ele foi até Pedro e os apóstolos. Então, o que significa isso? Unidade. Então, a igreja sempre foi unida. Então, Paulo, ele foi até Jerusalém, junto com aqueles que eram o quê? Os chefes da igreja, quem? O Papa, da época, que era Pedro, e os apóstolos. Os apóstolos ali significam quem? Os bispos. Entenderam? Por isso que a igreja entendeu que a igreja também precisa fazer concílios de vez em quando. Então, por isso que o Papa, que no caso ali era Pedro, junto com os bispos, que na época eram os apóstolos, inclusive Paulo, ele não era apóstolo, mas ele era um discípulo, muito, vamos dizer assim, admirado por alguns, por quê? Por causa da conversão dele. Alguns tinham medo de Paulo, mas muitos admiravam Paulo pela conversão dele. A conversão de São Paulo foi muito forte. Então, todos eles ali unidos, reunidos, decidiram que a igreja significa o quê? A igreja reunida decidiu que uma questão de doutrina ou moral, ou alguma reunião pastoral, tem que ser decidida por quem? Pela igreja, ou seja, pelo Papa e os bispos que ali representavam os apóstolos e também São Paulo, que não deixa de ser um discípulo. Ele não era apóstolo, mas ele era discípulo de Cristo. Ok? Então, a igreja vendo, se baseando em Atos capítulo 15, ela fez isso nos seus 2000 anos. 21 vezes a igreja teve que se reunir, ou seja, o Papa, tá bom? Para poder combater alguma heresia ou algum assunto pastoral, que foi o caso do último. Tá? Então, eu quero colocar aqui, até para a gente aprender, nós católicos temos que aprender a nossa fé, estudar a nossa fé. Então, eu quero colocar aqui os concílios, esses 21 concílios que a igreja realizou, além desse de Jerusalém que eu já coloquei, que você pode ler lá em Atos capítulo 15, leia lá, por favor, leia depois em casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, você vai ver essa questão que eu expliquei aqui, da circuncisão, foi decidido que não precisa, aboliu a circuncisão e se adotou o batismo, ok? Aí depois a igreja fez isso nos seus 2000 anos, se reuniu várias vezes em concílio, o Papa, ele chama todos os bispos do mundo no Vaticano, e ali eles se reúnem, só eles, o Papa e os bispos. Às vezes ele pode convidar alguém de fora, tá? Mas não é comum. Tá? O último, que foi o Vaticano II, ele fez isso. O Papa convidou algumas pessoas que não são, vamos dizer assim, até de outras religiões, mas por quê? Porque não foi um concílio doutrinário, foi um concílio pastoral. Aí o Papa convidou outras pessoas, mas nos outros 20, a igreja, foi só mesmo o Papa com os bispos, que simbolizam o quê? Pedro e os apóstolos. Tá? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, só para vocês, em termos de ilustração, tá?
Então, vamos lá. Qual era o nome do concílio, o Papa da época e também as decisões e aquilo que eles combatiam. E vou explicando, ok? Vamos lá. Tem muita coisa interessante que você vai aprender. Você católico vai aprender. Não deixe de nos acompanhar nessas aulas aí, nessas 2 ou 3 aulas que eu creio que nós vamos gastar sobre os concílios. O primeiro concílio da igreja, tá, foi o concílio de Nicéia I, tá bom? Esse concílio ele aconteceu de 20 de maio a 25 de julho do ano 325 depois de Cristo, ok? Vou repetir. Foi na cidade de Nicéia, tá? E foi do dia 20 de maio até 25 de julho do ano 325. O Papa que convocou esse concílio foi o Papa Silvestre I, e ele foi Papa do ano 314 até o ano 335. Algumas coisas interessantes aqui para a gente poder comentar. Esse foi o primeiro concílio da igreja, ok? E ele durou, então, 2 meses, de maio a julho. 3, né? Maio, julho... Não, 2. Junho, julho, 2 meses, ok? Ele foi no ano 325. Olha que interessante. Por que não houveram concílios antes do ano 313? Por quê? Por causa da perseguição romana. Os cristãos eram perseguidos e mortos pelos imperadores. Então, do ano 313, que Constantino se converteu, ele proibiu a matança aos cristãos. Já fiz um vídeo sobre isso. Então, aí a igreja, como foi liberada, inclusive para construir os seus templos, inclusive o próprio Vaticano foi construído nessa época, a igreja pôde, então, realizar o seu primeiro concílio. Então, antes a igreja não tinha como realizar nenhum concílio, essa reunião do Papa com os bispos. Por quê? Porque eles eram perseguidos, muitos eram mortos. Os 32 primeiros papas morreram, mártires, mortos pelos imperadores. Aqui, como o imperador já tinha se convertido, ele, então, autorizou, inclusive construiu a Basílica do Vaticano sobre o túmulo de Pedro, e no ano 325, na cidade de Nicéia, eles fizeram esse primeiro concílio. Agora, veja, o imperador, ele tinha se convertido, mas ele também se achava o dono da igreja, junto com o Papa, vamos dizer assim. Então, ele participava do concílio. Então, os imperadores, nessa época, eles participavam também. Então, participava o Papa, os bispos e também o imperador, que aqui é Constantino. Entendeu? Então, não é que Constantino, vamos dizer assim, por isso que falam, né? Constantino era o chefe, era quem fundou a igreja. Ele não fundou a igreja, ele proibiu a matança aos cristãos, só que ele, por ser o imperador, ele também queria participar das coisas da igreja. Vamos lembrar, eu já fiz também aula sobre isso, história da igreja, a igreja aqui era unida ao Estado. Como ele era imperador, então, vamos dizer assim, a política e a religião era uma coisa só. Então, a gente tem que entender isso, ok? Nessa época aqui, a igreja era unida ao Estado, ok? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Outra coisa, esse Papa que convocou o concílio, o Papa Silvestre, é o primeiro Papa que não foi assassinado. Ele foi Papa do ano 314 até 335, ok? Então, o Papa Silvestre I, ele foi o primeiro Papa que não foi morto pelos imperadores, porque o imperador Constantino se converteu e proibiu matar os cristãos, inclusive o Papa, ok? Agora, o que esse concílio decidiu, gente? O que eles se reuniram para combater o quê? Vamos lá, eu vou colocar aqui e vou explicando para vocês, tá? Veja. Houve um herege chamado Ário, por isso que a heresia é chamada arianismo. Quem era Ário? Ário era um bispo, tá? Que começou a dizer umas besteiras aí. Vamos ver o que ele falava, tá? Primeiro eu vou ler o que o concílio combateu e depois vou explicar. Olha só o que o concílio combateu. A confissão de fé quer dizer o quê? O credo, ok? A confissão de fé contra Ário. Então, contra esse bispo que estava ensinando coisa errada. Então, o que o concílio decidiu para combater esse Ário, que era um bispo que estava ensinando coisas contrárias aos apóstolos? Vamos lá.
a igualdade de natureza do Filho com o Pai. Então, esse Ário estava dizendo que Jesus não era Deus, entendeu? Então, ele dizia que Jesus não, ele era um grande homem, mas que não era Deus. Então, a igreja se reuniu em concílio e combateu esse herege, né? E aí a igreja decidiu o quê? Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Não sei se você entendeu, já expliquei sobre isso, mas vou repetir. Então, a igreja se reuniu para combater esse herege que estava ensinando que Jesus não era Deus, era um grande homem, era um grande profeta, mas que não era Deus. Se Jesus não era Deus, ele não podia salvar a humanidade, então não era o Salvador. Então, é inconcebível a gente acreditar nisso, ok? Então, é onde que a igreja, então, se reuniu e falou, não, Jesus é Deus, sim, senhor. E os milagres? Só Deus pode fazer milagre. Jesus, quando fazia milagre, ele atuava como Deus, não como homem. Porque só Deus pode fazer milagre. Andar sobre as águas, multiplicar pães. Nenhum homem pode fazer isso. Então a igreja vai dizer, então Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado. Olha aí, Deus não é criado, entendeu? Então Deus sempre existiu. Então se Jesus também não é criado, ele sempre existiu. Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria, mas ele não foi criado. Só que criado é criatura. Jesus é Deus. Deus não é criado. Jesus sempre existiu e sempre vai existir. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ok? Consubstancial ao Pai, ou seja, Jesus é da mesma substância do Pai. Ele mesmo diz, eu e o Pai somos um, ou seja, somos da mesma natureza divina. Então é onde que a igreja então combateu esse herege chamado Ário. Por isso a heresia se chamava arianismo. Ok? Então a igreja teve que se reunir em concílio para poder falar para os cristãos, ó, não, e Jesus é Deus, sim, senhor. Ok? Outra coisa que o concílio decidiu, a fixação da data da Páscoa a ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera, no hemisfério norte. Então, aqui, a igreja fixou a data da Páscoa. Muita gente pergunta, né? Por que o Natal é sempre 25 de dezembro, mas a Páscoa sempre muda? Não sei se você já reparou. O Natal não muda, mas a Páscoa sim. Por quê? Porque a Páscoa ela é móvel, ela não é de acordo com o calendário solar, mas com o calendário lunar, de acordo com a Lua. Por quê? Porque a igreja segue a Páscoa judaica, que também é uma data móvel, ok? Então, isso eu vou explicar quando a gente for explicar sobre a Páscoa. Eu vou fazer uma aula aqui sobre a Páscoa, aí eu vou explicar como é que é marcada direitinho essa data da Páscoa todo ano. Mas foi nessa época, no ano 325, que a igreja, em concílio, decidiu que a Páscoa, então, seria celebrada dessa forma, ok? Não seria uma data fixa, mas uma data móvel, de acordo com o que eu expliquei aqui. Após a primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte. Então, a Páscoa, a Páscoa, ela é de acordo com o calendário lunar, de acordo com a Lua, não de acordo com o calendário solar, o Sol. Entendeu? Então, foi nessa época que a igreja decidiu, então, sobre a data da Páscoa e também do Natal, ser 25 de dezembro. Já o Natal, não. Por quê? Porque o Natal, ele substitui a festa do Deus Sol, que era no dia 25 de dezembro. Já expliquei, fiz uma aula só sobre o Natal aqui. Ok? E também a igreja, aqui não foi uma coisa doutrinária, por isso que eu estou falando, não é só a igreja se reúne para decidir coisas doutrinárias e também pastorais. E a terceira decisão, ela foi pastoral. Ela fez uma unificação entre as cidades de Roma, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Por quê? Porque por causa da perseguição romana, elas estavam mais ou menos separadas de Roma. Porque Roma é onde ficava o imperador e o papa. Então agora elas tinham uma unidade só. Infelizmente, depois vai se perder isso com a Igreja Ortodoxa no ano 1050 e pior ainda com a Igreja Protestante, que vai se separar de Roma. Mas até o ano 1054 da Igreja Ortodoxa e 1517 com as igrejas protestantes, não tinha essa separação. Tudo era unido a Roma.
Então, vou repetir. A unidade entre Roma, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Só cidades importantes. Antioquia é onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, diz lá o livro de Atos. Roma, todos nós já sabemos. Jerusalém, porque é ali a Terra Santa, vamos dizer, onde Jesus viveu. E também Alexandria, que era um lugar muito, muito importante nessa época. Inclusive, muitos judeus se espalharam. Alexandria ficava no Egito, vem de Alexandre Magno, que era um cara muito importante, e era um lugar também que era muito importante no começo do cristianismo também. Inclusive, os judeus se espalharam e foram também para Alexandria, onde traduziram a Bíblia, que eu já fiz uma aula aqui também, que é a versão dos 70 que nós usamos até hoje. Ok? Então, houve essa unidade aí. Então, esse foi o primeiro concílio da igreja, no ano 325, concílio de Nicéia I. Ok? O segundo concílio é o de Constantinopla I. Ok? Esse concílio de Constantinopla I, ele foi de maio a junho do ano 381. Segundo concílio da igreja. Repetindo. Maio a junho de 381. O Papa era o Papa Dámaso I, que foi Papa do ano 366 até o ano 384. Esse Papa Dámaso, ele era muito bom. Ele mandou São Jerônimo traduzir a Bíblia para o latim, porque a tradução da Bíblia não estava muito boa. Então ele pediu, São Jerônimo, que era o secretário dele e era muito culto, ele era arqueólogo, ia até para a Terra Santa fazer arqueologia, ele pediu então a São Jerônimo que fizesse uma tradução boa da Bíblia. E São Jerônimo fez, e a gente usa até hoje, os católicos. É a chamada Vulgata, ou a tradução dos 70. Ok? Então, qual foi as decisões então do Concílio de Constantinopla I? Okay? O que eles combateram? Aí agora, um outro herege, bispo também, chamado Macedônio, ok? É por isso que a heresia chama-se macedonismo, que vem de Macedônio, que era também um bispo. Tá, gente? Um herege, ele nunca é uma pessoa qualquer, ele é uma pessoa entendida, só que do lado errado, vamos dizer assim. Não é? Então, ele começou a dizer o quê? Ele começou a dizer que o Espírito Santo não era Deus. O Ário, lá em 325, começou a dizer que Jesus não é Deus. O Macedônio começou a dizer que o Espírito Santo não é Deus. Entenderam? Então, colocava que Jesus não era Deus, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, agora falando que o Espírito Santo não é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aí a igreja foi e elaborou o quê? O dogma da Santíssima Trindade. Por isso que nós cremos em um só Deus, mas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi nesses dois primeiros concílios que a igreja combateu esses dois hereges. Então, a nossa doutrina sobre a Santíssima Trindade é dessa época. E houve muita contestação se Jesus e o Espírito Santo eram Deus. Ok? E há até hoje. Tem muitas seitas também cristãs que não acreditam também que Jesus e o Espírito Santo são Deus. Tá? Acham que são três deuses. Não. Deus só pode ser um. Eles são três pessoas, mas formam uma só essência, uma só unidade. Eles não se separam. Ok? Então, o que a igreja vai decidir? Condenou Macedônio, lógico, é um herege, né? Ele era patriarca de Constantinopla, então ele não era qualquer um, não. Tá? Ele era bem culto. Então, olha o que a igreja decidiu. Cremos, olha, o credo, cremos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, fonte da vida, que procede do Pai, que é adorado e glorificado com o Pai e o Filho e que falou pelos profetas. Com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Não sei se você entendeu. Se recebe adoração, é Deus. Só Deus pode ser adorado. Então, se você adora o Espírito Santo, ele é Deus. Assim como você adora Deus, você adora o Filho. Então, se você também presta um culto de adoração ao Espírito Santo, ele só pode ser Deus. Ninguém pode adorar uma criatura. Entenderam? Então, a igreja decidiu em concílio que o Espírito Santo também é Deus e pode ser adorado.
ok? Então a gente só pode adorar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Cremos, então é o credo, que nós já fizemos uma aula aqui sobre ele. Então, Senhor, olha, então a igreja chama o Espírito Santo de Senhor. Assim como a gente chama Deus, a gente chama Jesus. Fonte da vida, então é o Espírito Santo que dá a vida. Assim como o Espírito Santo ressuscitou Jesus, diz a Bíblia, o Espírito Santo também nos ressuscitará, diz a Sagrada Escritura. Então ele é fonte de vida. Se é fonte de vida, é Deus, né? Que procede do Pai, que é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. Olha aí, se ele é adorado e glorificado, é Deus. E que falou pelos profetas. Então, aqueles profetas do Antigo Testamento que falavam em nome de Deus, eles falavam o quê? Na pessoa do Espírito Santo. Ok? Porque o profeta é aquele que fala em nome de Deus. E ele era inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Então é Deus, não tem o que discutir. Entenderam, gente? Então aqui a igreja definiu o dogma da Santíssima Trindade contra esses dois herégios, Ário e Macedônio, que falavam que Jesus e o Espírito Santo não eram Deus. Ok? Então aqui a igreja definiu o dogma da Santíssima Trindade, tá bom? E aqui a igreja condenou todos os defensores do arianismo de Ário, sob quaisquer das suas modalidades. Então, aquela heresia ainda continuava nessa época, mesmo com a igreja já combatendo, já decidindo, mas as pessoas continuavam seguindo erradamente esse tal de Ário. Então, a igreja novamente teve que condenar, vou repetir, condenação de todos os defensores do arianismo. Estavam defendendo aquele herege, dizendo que Jesus não é Deus. Se Jesus não é Deus, ele não pode ser o Salvador. Então, Jesus não fez. E os milagres de Jesus? Entenderam? Então não tem cabimento. Se Jesus não é Deus, então ele não pode te salvar. Ok? Mesma coisa é o Espírito Santo. Então a Santíssima Trindade foi definida aí. Ok? Aí mais uma medida pastoral. A sede de Constantinopla, ou Bizâncio, que era chamada de Segunda Roma, recebeu uma preeminência sobre as sedes de Jerusalém, Alexandria e Antioquia. Por que isso? Porque os imperadores ficavam em Constantinopla. E eles se julgavam, como eu falei, os donos da igreja. E nessa época aqui, por exemplo, esse concílio é do ano 381. O imperador chamava-se Teodósio. No ano 380, ele fez um decreto que Roma, o cristianismo, seria a religião oficial do Império Romano. Entendeu? Então aí ele aboliu todo o paganismo em Roma. Só que aí ele falou, não, então eu vou ser o chefe da igreja, porque eu decretei essas coisas. Porque o imperador naquela época ele tinha essa autonomia. Então ele, vamos dizer assim, se autodenominou chefe da igreja, mas o Papa também tinha que comparecer e dar o seu aval nos concílios para poder ser um concílio válido. Então o Papa também participava junto com o imperador. Ok? É aquilo que eu falei. Né? Infelizmente, religião e política eram unidos nessa época. Não é igual hoje que o Estado é separado da igreja. Já fiz uma live sobre isso também. Ok? Aí esses primeiros concílios, esses primeiros dois concílios, que a igreja decidiu sobre a Santíssima Trindade, no concílio de Nicéia de Constantinopla, ela fez aquele credo maior, que a gente chama de niceno-constantinopolitano, que eu expliquei aqui. Nós temos dois credos, o menor, que é o símbolo dos apóstolos, que vem lá dos apóstolos, que é o mais antigo, por isso que a gente reza em toda a missa, todo domingo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que é uma oração muito forte, tá? A igreja diz que é uma oração até de exorcismo, ok? E temos o credo maior, que a gente reza em uma ocasião mais especial, por exemplo, um dia de uma festa, de um santo, ou do Natal, da Páscoa, a gente pode rezar esse credo maior, que ele é mais elaborado, vamos dizer assim. Né? É aquele credo maior. Mas as verdades de fé são as mesmas, a doutrina é a mesma, só que ele é um pouco maior do que o outro. Okay? Por quê? Porque ele é a síntese desses dois concílios, de Nicéia e Constantinopla. Okay? Onde se decidiu o dogma da Santíssima Trindade. Deus é um só, mas são três pessoas. Jesus é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Ok?
O terceiro concílio da igreja foi o concílio de Éfeso. Essa cidade de Éfeso era uma cidade muito importante. É aquela cidade onde São João foi morar com Nossa Senhora, tem a casinha deles até hoje lá, você pode até pesquisar na internet aí. Então, nessa cidade, a igreja então fez o seu terceiro concílio. Esse concílio ele foi do dia 22 de junho a 17 de julho do ano 431. 100 anos depois, quase, né? Pouco menos do que o concílio de Constantinopla. O Papa da época era o Papa Celestino I, que foi Papa do ano 422 a 432, 10 anos. E quais foram as principais decisões desse concílio? O que ele combateu? Vamos ver. Cristo é uma só pessoa, mas tem duas naturezas. Olha aí, entenderam? Cristo ele é uma pessoa só, divina, é Deus. Mas ele tem duas naturezas. Então, ele é homem e ele é Deus. Senão, ele não pode ser o mediador entre Deus e o homem, a ponte. Para ele ser a ponte, ele tem que ser homem e tem que ser Deus. Então, é onde que a igreja definiu. Cristo é uma só pessoa divina, mas tem duas naturezas, a humana e a divina. Ok? Quer uma explicação sobre isso? Veja. Quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, lá, ele sabia que ele ia morrer. O que ele fala? Pai, afasta de mim esse cálice. Olha aí, a parte humana dele queria que Deus afastasse dele aquele cálice. Mas depois, o que ele fala depois? Faça-se a tua vontade, não a minha. Então, ele tem as duas naturezas, a humana e a divina. Só que a divina, ela está acima da humana, a vontade de Jesus. A vontade divina de Jesus está acima da vontade humana. A vontade humana dele era fugir dali, afastar daquele cálice dele. Entendeu? Mas como é que ele ia salvar o mundo? Aí ele fala, não, faça-se então a tua vontade, não a minha. Ou seja, a parte divina de Jesus, ela se submete à parte humana dele. Agora, tem vez que Jesus age como homem. E a parte divina dele não se intromete. Vou te dar um exemplo. Quando Jesus fala lá, só Deus é bom, ninguém mais. Ué, então Jesus não é bom? Lógico que ele é bom, mas ele está falando como homem. Entender? Só Deus é bom. Lógico que Jesus, como Deus, ele é bom também. Tanto que você vê aí quantas curas e libertações Jesus fez, mas como Deus. Agora ali está falando como homem. Só Deus é bom. Entendeu? Então a natureza humana dele, às vezes, ele também fala, às vezes, como uma pessoa humana. Quando Lázaro morreu, ele chorou. Ele chorou como homem. Ele sentiu angústia lá diz lá no Horto das Oliveiras, lá o Evangelho de São Mateus, que Jesus se angustiou. Isso aí é coisa humana. Deus não pode se angustiar. Então a parte humana de Jesus se angustiou, tanto que ele suou sangue, de São Lucas, que era médico. Entendeu? Então, tem vez que Jesus age como homem, tem vez que Jesus age como Deus, mas sempre a parte divina dele está acima da vontade humana. Ok? Então, é importante a gente entender isso. Outra coisa, definição do dogma da maternidade divina de Maria, que nós já fizemos aqui também um vídeo sobre isso. Contra Nestório, patriarca de Constantinopla, que foi deposto, ou seja, foi proibido de ensinar como teólogo católico, porque ele era um bispo católico e estava ensinando que Nossa Senhora não era mãe de Deus, que era só mãe do Jesus homem. A igreja acabou de dizer que Jesus é Deus e é homem. Então, Maria ela não é só mãe do Jesus homem, ela é mãe do Jesus, da pessoa de Jesus. Não existe dois Jesus. Não. Ela é mãe de Deus. Jesus, que é homem e que é Deus. Entenderam? Então, a igreja... Então, olha só o que a igreja diz. Maria é mãe de Deus. Theotokos. Theotokos quer dizer mãe de Deus. Mãe de Deus, não porque o verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina. Deus não tem mãe, logicamente. Mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unida ao qual, na sua pessoa, se diz que o verbo nasceu segundo a carne. Entendeu? Quem que deu a carne humana a Jesus foi a Virgem Maria. E também a sua alma,
que é divina. Entendeu? Então, não, perdão, cometi um erro aqui, desculpa. Maria deu a carne humana de Cristo, a alma divina foi o Espírito Santo, lógico. Então, mas Jesus, ele é uma única pessoa, você não pode dividir, cortar Jesus. Ah, Maria é mãe do Jesus homem e não é mãe do Jesus Deus. O que é isso? Nas bodas lá de Caná, Nossa Senhora pediu para Jesus transformar água em vinho. Jesus não atendeu? Jesus atuou ali como Deus, como homem, como Deus. Então, que negócio é esse de Maria, sua mãe de Jesus, homem? Mas por que isso? Para desprestigiar a Virgem Maria. Então, a igreja se uniu, se reuniu e decidiu, então, o primeiro dogma sobre Nossa Senhora, mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Ok? Então, cuidado com essas pessoas que ficam falando hoje aí também que Nossa Senhora não é mãe de Deus. Ah, mas Deus não tem mãe. Lógico que Deus não tem mãe. Mas Jesus é Deus, por isso que ela é mãe de Deus. Então, desde essa época aqui, a igreja definiu a Virgem Maria como mãe de Deus. Nós rezamos na Ave Maria. Santa Maria, mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Ok? Então, nada desse negócio aí de falar que Maria é mãe do Jesus homem. Não, nada disso. Isso é um erro teológico grave, sério. Ok? Condenou o pelagianismo. O pelagianismo foi um monge também, católico, que começou a ensinar o quê? Esse Pelágio, que dizia que não existia o pecado original. Aí a igreja teve que condenar. Então a igreja condenou o pelagianismo, de Pelágio, que negava os efeitos do pecado original. Então ele falava que o pecado original não existe. Então não precisava de batizar, não precisava de nada. Ué, se não precisar, então para que Jesus mandou batizar então? Para apagar o pecado original. Nós já fizemos também vídeo sobre isso, sobre o batismo, sobre o pecado original. Viu, gente, como é que a igreja teve que combater muita heresia? Muita coisa? Agora, uma coisa interessante. Depois que a igreja se reúne num concílio e que ela decide essas coisas, nunca mais ela volta atrás. Por quê? Porque o Espírito Santo, gente, não se contradiz. Então, isso eu quero explicar para você entender. Nos 2 primeiros concílios, a igreja decidiu sobre a Santíssima Trindade. Nunca mais ela debateu isso com ninguém. Tá? Falou, decidiu, tá decidido. Aqui é a mesma coisa, dogma da maternidade de Nossa Senhora. No ano 431. Até hoje a igreja ensina isso. Maria é mãe de Deus. Quem não quiser aceitar, paciência. Vai fazer outra religião para você. Agora, se você é católico, você não... Outra coisa. Se você é católico, tudo isso que eu vou falar aqui, você não pode duvidar. Por quê? É um concílio da igreja, é o Papa junto com os bispos que decidiram. É eles que decidiram essas coisas. E eu citei que isso aqui é bíblico, isso vem lá de Atos 15, em que a igreja decidiu que não precisa da circuncisão. Precisa o quê? Do batismo e da fé. E a gente segue isso até hoje, a gente batiza as crianças até hoje para apagar o pecado original. Então, gente, tudo aquilo que a igreja decidiu em concílio, nós católicos não podemos questionar. A igreja nunca mais vai mexer em nada disso. Essas doutrinas que a igreja colocar aqui, essas medidas aqui, ela nunca mais vai mexer. A igreja continua ensinando e vai ensinar até Jesus voltar. Ok? Então é importante a gente entender isso. Então, a igreja condenou, então, esse Pelágio que negava, então, o pecado original. Ok? Vamos para o último concílio de hoje, o 4º concílio de hoje, e na próxima aula, então, a gente continua, se Deus quiser, nos próximos concílios, ok? Tem mais um aqui, perdão, eu esqueci. A igreja também condenou o messalianismo, que apregoava uma total apatia ou uma moral indiferentista. O que é isso? Que era uma moral, vamos dizer assim, de qualquer jeito, você podia viver de qualquer jeito, indiferente. Você podia viver de qualquer jeito, que Deus não te punir nem nada. Opa! O que São Paulo diz? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, o que nos rege é o quê? É a palavra de Deus, é a palavra, né, da Sagrada Tradição, é aquilo que a igreja nos ensina. É os mandamentos de Deus. Então, você não pode viver de qualquer jeito. Então, a igreja então condenou esse messalianismo,
que pregava, então, essa moral indiferentista, que você podia viver de qualquer jeito. Porque viver de qualquer jeito, você tem que viver de acordo com Cristo, com a lei de Deus, que para nós hoje é o Evangelho. Ok? Então, o último concílio que nós vamos abordar hoje é o concílio de Calcedônia, foi o quarto concílio da igreja. Ele começou no dia 8 de outubro até o dia 1º de novembro do ano 451. O Papa foi o Papa Leão I, chamado de o Grande. O Grande quer dizer Magno. Ok? Ele foi Papa do ano 440 até 461. Esse Papa, gente, ele foi maravilhoso. Eu já falei algumas vezes dele aqui. Ele é que combateu Átila, rei dos hunos, e muitos bárbaros que queriam destruir Roma, não é? E ele foi lá conversar lá e não sei o que eles conversaram, que o homem não destruiu Roma, não. Alguma coisa ele falou lá que conseguiu convencer o homem lá. Então ele era um Papa também muito bom. E quais são as decisões do concílio de Calcedônia? O que a igreja combateu nessa época? Vamos ver. Afirmação das duas naturezas na única pessoa de Cristo contra o monofisismo de Eutiques de Constantinopla. Eles continuavam, então, combatendo, defendendo que Jesus não tinha as duas naturezas. Jesus só era Deus, mas não era homem. Então a igreja teve que novamente se reunir em concílios para combater novamente esses hereges. E a igreja ratificou o quê? Porque aquilo que eu falei, a igreja não volta atrás no que ela ensinou. Olha só o que ela vai dizer. Aqui já é a igreja falando. Na linha dos santos padres, olha só, ensinamos unanimemente, olha aí, unanimemente, não é 10 ensinam uma coisa e 10 ensinam outra, não, é uma coisa unânime na igreja, não tem contestação. A confessar, ou seja, o credo, um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade, ou seja, Deus, e perfeito em humanidade, homem. Então, o que ele está dizendo? Que Jesus é perfeito Deus e perfeito homem. Por isso que a carta aos Hebreus fala, Jesus viveu tudo que nós vivemos, com exceção do pecado. Então, ele foi perfeito como Deus e perfeito como homem. Então, Jesus não cometeu nenhum pecado. Deus não pode pecar e nem como homem. Ok? Por isso que ele é o Salvador. Tá? O mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, entendeu? Então, ele é igual ao Pai, é Deus, e é igual a nós, diz a carta aos Hebreus, menos o pecado, entendeu? Então, Jesus viveu tudo que nós vivemos. Sentiu dor, sentiu frio, angústia, como eu já falei, tudo. Só não cometeu pecado. O resto, tudo que nós vivemos, Jesus viveu. Entendeu? Semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado. Olha lá, Hebreus 4,14. Depois você lê esse texto. Hebreus 4,15. Gerado do Pai antes de todos os séculos. Se ele é gerado do Pai antes de todos os séculos, é Deus. Segundo a divindade. E nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, olha aí, nascido da Virgem Maria, segundo o dogma mariano, virgindade perpétua, eu já fiz um vídeo aqui também. Então, desde essa época, a igreja já dizia que Maria era virgem, antes, durante e depois do parto, entendeu? Nascido da Virgem Maria, mãe de Deus, olha aí, 2 dogmas, virgindade perpétua e mãe de Deus. Segundo a humanidade. Então, ele é filho de Deus, segundo a divindade, e filho da Virgem Maria, segundo a humanidade. Entendeu? Muito claro, muito claro. Explicação maravilhosa. Um só e mesmo Cristo, então, é o mesmo Cristo. Uma única pessoa com 2 naturezas. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em 2 naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão e sem separação. Então, as naturezas de Jesus, elas não se separam. Por isso, quando Jesus morreu, ele não se corrompeu. Porque a alma deixou o corpo, mas o verbo continuou ali. A alma dele humana se separou do corpo, mas como ele é Deus,
a parte divina dele não deixou que o corpo dele se corrompesse. Por isso que o corpo de Jesus não se corrompeu. Deu para você entender? Porque na morte, o que é a morte? Separação do corpo e da alma. Então o corpo vai para a terra e decompõe. Porque a alma já saiu dali e foi para Deus. E ali vai ter um julgamento. Como Jesus, ele é homem, mas ele é Deus, quando houve essa separação da alma do corpo, o corpo dele não foi para a terra, mas não houve a corrupção. Por quê? Porque a parte divina dele não deixou. Se ele fosse só homem, ele teria se decomposto, como todos os homens. Entendeu? Deu para você entender? É a parte divina de Jesus. Entendeu? E depois a alma humana de Jesus volta novamente ao corpo e acontece o quê? A ressurreição. Por isso que Jesus ressuscitou. Entendeu? Aí a alma humana dele volta novamente. Jesus continua no céu hoje, homem e Deus. Ele não perdeu a parte humana dele. Deus ele sempre foi. Agora, com a ressurreição e a sua ascensão, ele não perdeu a parte humana. Ele continua Deus e homem. Ok? A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida pela sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardas e reunidas em uma só pessoa e uma só hipóstase, entendeu? Então Jesus é uma só pessoa com duas naturezas. Já expliquei. Tá? Muito, muito bem explicado. Eu penso que não precisamos nos alongar. E a condenação da simonia. O que é a simonia? É a venda de objetos sagrados. Ok? Então, não podia vender objetos sagrados. Infelizmente, depois na Idade Média vai acontecer. Infelizmente, isso vai acontecer, mas a igreja aqui já condena. Condenação da simonia, dos casamentos mistos e das ordenações absolutas, realizadas sem que o novo clérigo tivesse determinada função pastoral. Então, a simonia é a venda de objetos sagrados. Então, não podia fazer isso. Ok? Você vender as coisas sagradas. Não pode, principalmente para ganhar dinheiro. Outra coisa, não pode também os casamentos mistos. Não podia também os casamentos mistos. Entre, por exemplo, cristãos e os pagãos, por exemplo. Por quê? Porque os pagãos eles poderiam levar para a idolatria. Lembra lá dos judeus? Salomão casou com várias mulheres lá e elas levaram ele para a idolatria. Então, isso que a igreja não queria. Que os cristãos vamos dizer, se unissem com pessoas de outros credos para que não fossem corrompidos. Ok? Então, a igreja nessa época combatia, por exemplo, os hereges, os bárbaros, as bruxas, ok? Então, por quê? Porque eram pessoas que pregavam coisas contrárias ao cristianismo, ok? E essas ordenações absolutas aqui, que ele está falando, são funções pastorais ali da época, tá? Da igreja, que a gente não tem muita informação sobre isso. O que era na época, ok? Não sabemos se era alguma coisa ali nas funções ali na hora de celebrar a missa. A gente não tem muitos dados sobre isso. Era uma coisa ali para a época, ok? Mas a gente não tem muitos dados sobre isso, ok? Então, esse é o concílio de Calcedônia no ano 451, ok? Então, esse aí combateu uma heresia chamada monofisismo, de um herege chamado Eutiques, que era também um bispo, que também estava ensinando que Jesus também ele não tinha uma natureza humana, só tinha natureza divina. Entendeu? A igreja falou que não, que ele tem as duas naturezas, humana e divina. Tá bom? Então, gente, nós paramos então no quarto concílio. Tem muito ainda para a gente ver, porque nós vamos levar umas 3 a 4 aulas para a gente abordar tudo. O próximo concílio vai ser o de Constantinopla II. Então, nós vamos abordar aí nas próximas aulas, ainda tem aí mais algumas coisas para a gente poder abordar ainda, que são 21, nós estamos no quarto ainda. Então, nós vamos levar umas 3 ou 4 aulas para falar sobre os concílios. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês aí o like de vocês, que vocês compartilhem, e peço que Deus abençoe a vida de vocês. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estivemos e permaneceremos unidos no nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.